Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A aula de hoje eu vou falar sobre isomeria, tá? Ou tópicos de estereoquímica. Tópicos de estereoquímica. E para falar um pouco sobre esse tópico, eu vou começar aqui com o número 1. Número 1, falando sobre isomeria. Mas afinal, o que é isomeria? Eu vou definir isomeria como compostos, certo? Que possuem a mesma fórmula molecular, mas propriedades físico-química diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse composto e eu tenho esse composto. O composto A, ele é o butano. O composto B é o 2-metilpropano. O composto A, ele possui fórmula molecular, vamos contar, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 hidrogênios, 3, 6, 8, 10, C4H10. Já o 2-metilpropano, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E vamos ver a quantidade de hidrogênios. 3, 6, 9 com 1, 10. Observe que esses compostos eles apresentam a mesma fórmula molecular. Tanto o butano apresenta a mesma fórmula molecular que o 2-metilpropano. Só que as suas propriedades físico-químicas elas são diferentes. Por exemplo, o ponto de ebulição do butano é menos 1 grau Celsius. O ponto de ebulição do 2-metilpropano é de menos 11,7 graus Celsius. Então, veja que essa propriedade de ponto de ebulição já não é a mesma. Ela é diferente. Por exemplo, o ponto de fusão do butano é de menos 138 graus Celsius. Já o ponto de fusão do 2-metilpropano ou isobutano é de menos 159,6 graus Celsius. Conclusão: isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, só que propriedades físico-químicas elas são diferentes. Então, possuem a mesma fórmula molecular. A fórmula molecular é igual à fórmula molecular do B. Entretanto, as propriedades físico-químicas do A são diferentes das propriedades físico-químicas de B. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho dois compostos que eles são isômeros uns aos outros. Eles são isômeros, tá? Então essa seria a condição que eu digo de existência. Mesma fórmula molecular. É a mesma fórmula molecular. Então vamos ver agora vários outros exemplos.
Mais exemplos. Eu tenho o composto A, H3C, CH2, OH, e o composto B, H3C, O, CH3. O exemplo quer: determine se há isômeros nos pares de compostos orgânicos abaixo. Vamos verificar. Composto A, qual a sua fórmula molecular? Conto quantos carbonos, depois conto quantos hidrogênios, 3, mais 2, 5, mais 1 que tem aqui, 6, e depois conto o oxigênio, eu tenho um oxigênio, então C2H6O. Composto B, quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 2 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? 3 com 3, soma os 2, né? Vai dar 6. E eu tenho um oxigênio. Então, a conclusão. A fórmula molecular de A é igual à fórmula molecular de B, que é C2H6O. Logo, eles são isômeros. Beleza. Vamos para um próximo exemplo. Eu tenho aqui H3C, CH2, CH2, C dupla O, HI. H3C, CH, CH3, C dupla O, H. Esse é o composto A e esse é o composto B. Vamos ver se eles são isômeros. Quantos carbonos eu tenho no A? 1, 2, 3, 4. C4. Quantos hidrogênios? 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 1, 8. Quantos oxigênios? 1. C4H8O. Vamos para o B. 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênios. 3, 6, com mais 1, 7, com mais 1, 8, H8 e 1 oxigênio. Logo, a fórmula molecular de A é igual à fórmula molecular de B, logo eles são isômeros. Um terceiro exemplo. Eu tenho o composto A, CH3, CH2, C tripla, CH e o composto B, H3C, C ligação tripla, CH3. Para saber a fórmula molecular, é só contar os elementos que tem no A. Eu tenho 4 carbonos, hidrogênios 3, 5 com mais um 6. E do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênio 3 com 3, 6. Logo, a fórmula molecular de A é igual à fórmula molecular de B. Logo, são isômeros. Então, eu posso afirmar que entre essas moléculas, entre esses pares de compostos orgânicos, há isômeros. Então, fica a ideia. Isômeros, sim ou não. Sim, pois a fórmula molecular de A tem que ser igual à fórmula molecular de B. Não, se a fórmula molecular de A for diferente da fórmula molecular de B. Caso eles sejam isômeros, a pergunta é: que tipo de isômero esses compostos são? Então, o próximo passo é saber os tipos de isômeros. Eu tenho dois tipos. Eu posso ter isômeros que são chamados de constitucionais.
E eu tenho os isômeros chamados de espaciais, que, por sua vez, podem ser geométricos ou óticos. Bom, na aula de hoje, vamos aprender sobre os isômeros constitucionais. Então, número 2, isômeros constitucionais. Os isômeros constitucionais, ou também chamados de planar, eles podem ser de 4 tipos. Podem ser isômeros de função, podem ser isômeros de cadeia, podem ser isômeros de posição e podem ser os isômeros do tipo tautomeria. Os isômeros de cadeia e de posição apresentam a mesma função. Por exemplo, o A ele é um hidrocarboneto e o B também é um hidrocarboneto. Já o de função e tautomeria, o de função e o de tautomeria, eles apresentam funções diferentes. Funções diferentes. Ou seja, o A é um hidrocarboneto e o B pode ser um oxigenado, uma função oxigenada. Então, assim fica mais fácil de classificar os isômeros. De função e tautomeria, funções diferentes. De cadeia e de posição, mesma função. Então, vamos agora falar do letra A de mesma função. Os isômeros constitucionais de mesma função. Cadeia e posição. Então, A.1, o de cadeia. Tá? O de cadeia ele vai ser diferenciado por um ser cadeia normal e outro ramificada. Ou eles podem se diferenciar por um ser cadeia aberta e o outro fechada. Lembrando que eles são de mesma função. Então, por exemplo, eu tenho aqui o A, CH2, ligação dupla, CH, CH3. E o B, eu vou ter CH2, CH2, CH2. Primeiro passo. Determinar a fórmula molecular de A e a fórmula molecular de B. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu vou botar aqui do lado os passos. Primeiro passo, determinar a fórmula molecular para saber se tem isomeria, tá? Molecular. Então vamos para cá. Fórmula molecular A, você tem 3 carbonos, 3, 5 e 6 hidrogênios. Composto B, você tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. Pronto. Então, esse primeiro critério está atendido. Então, possui isomeria. A segunda pergunta é: qual tipo de isomeria? Qual tipo de isomeria? Bom, vamos ver. Eu estou falando da constitucional, ok. Vamos ver se tem a mesma função ou função diferente. Agora vamos ver a função dessas cadeias. Bom, a função aqui é hidrocarbonetos, porque só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos.
carboneto. E aqui é o que? Se tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Pronto. E por último, eu vou classificar. Classificar a cadeia. Vamos ver. Essa cadeia, ela é aberta. E essa cadeia, ela é fechada. Se por acaso uma cadeia for aberta e a outra for fechada, é isomeria constitucional de cadeia, pois uma é aberta e outra fechada. Então eu classifico o A em relação ao B são isômeros, escreve-se assim, isômeros constitucionais de cadeia. Ótimo. Vamos ter outro exemplo aqui. Bom, só para reforçar. Eu tenho aqui H3C, CH2, CH2, CH dupla, CH2, esse é o A. E o B, eu vou ter CH2, 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 CH2. Primeiro passo, determinar a fórmula molecular. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu tenho 3, 5, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Para o A. Vamos para o B. Carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Eles possuem a mesma forma molecular. Tem isomeria. A pergunta é qual? Vamos ver. Mesma função. Que função é o do A? Hidrocarboneto. Que função é do B? Só tem carbono e hidrogênio. Então é hidrocarboneto. Opa! Já sei que é de mesma função. Próximo passo é classificar. Essa é uma cadeia aberta. E essa é uma cadeia fechada. Bom, se uma é cadeia aberta e outra é cadeia fechada, isomeria constitucional de cadeia. Professor, entendi. Então, cadeia é quando uma é aberta e outra é fechada. Ou quando é uma normal e ramificada. Então faça quando é uma normal e outra ramificada, professor. Faço. Um outro exemplo. Eu tenho aqui o metilpropano, que é o CH3, eu vou ter o butano. CH3, CH2, CH2, CH3. Primeiro passo, achar a fórmula molecular. Quantos carbonos? 4. Quantos hidrogênios? 10. Aqui no B, quantos carbonos? 4. Quantos hidrogênios? 10. As fórmulas moleculares são as mesmas. Possui isomeria qual? Vamos cá. Isso aqui é um hidrocarboneto. E isso aqui é um hidrocarboneto. Pronto, são hidrocarbonetos. Então, mesma função. Bom, vamos saber. Essa cadeia aqui agora ela é ramificada. E essa cadeia é normal. Bom, se uma cadeia é ramificada e a outra é normal, atende às condições. Então, eu posso afirmar que isso é isomeria, porque possui a mesma fórmula molecular. A é igual à fórmula molecular de B. De cadeia. Por que de cadeia? Porque mesma função. São hidrocarbonetos. E um é cadeia normal e o outro ramificado. Pois bem,
O próximo é de posição. Já vimos isomeria de cadeia, letra A. Agora vamos ver isomeria de posição. A.2, isomeria de posição. É um tipo de isomeria no qual muda a posição da número 1 da insaturação, ou pode mudar a posição de um radical, ou pode mudar a posição da função. Vamos ver exemplos aqui abaixo. Primeiro eu vou falar da mudança da posição da insaturação, ou seja, essa insaturação pode ser uma ligação dupla ou tripla. Ela pode mudar de posição, então a posição ela vai mudar de local. Um radical ele pode mudar de posição. Então esse radical ele muda de posição, ele estava aqui, foi para cá. Ou eu posso mudar a função. O oxigênio estava aqui, foi para cá, certo? Então eu mudo a posição ou da função, ou do radical, ou da insaturação. Vamos para exemplos. Vamos ver um exemplo de mudança de insaturação. Eu vou ter aqui e o A e o B. Primeiro passo, contar quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, possuem a mesma fórmula molecular. Segundo passo, classificar a função. Que função é essa? Um hidrocarboneto. Que função é essa? Um hidrocarboneto. Bom, vamos classificar aqui. Isso é cadeia aberta. Aqui também é aberta. Então, veja que não é uma aberta e outra fechada. Então, não pode ser de cadeia. Essa cadeia ela é normal. E essa cadeia também ela é normal. Então, nenhuma foi normal e nenhuma foi ramificada. Então, não pode ser de cadeia. Só pode ser, vamos ver, de posição. Veja só. A ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Já a ligação dupla, ela está entre o carbono 2 e 3. Veja aqui, corrigindo, tá? A ligação dupla está entre o carbono 1 e 2. E para o B, a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. Então, observe que a ligação dupla, ela liga, vou botar aqui, a ligação dupla mudou de posição, saindo do 1, 2 para 2, 3. Conclusão, eu posso afirmar que, neste caso, possui isomeria. Por que possui isomeria, professor? Porque a fórmula molecular de A é igual à fórmula molecular de B. Constitucional, mesma função. De posição. Por que de posição? Porque a ligação dupla mudou de posição, saindo do carbono 1 para o carbono 2. Pois eu olho o menor valor. Saiu do carbono 1
para o carbono 2. Vamos ver agora um exemplo de isomeria de posição. Agora de radical, quando o radical muda de posição. Vamos a esse exemplo. Eu vou ter aqui CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH3 para o A e para o B. CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Primeiro passo, saber se tem isomeria, porque se não tiver isomeria nem precisa fazer esse trabalho todo. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Hidrogênio, vamos ver. Hidrogênio, cadê você? Achei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos pro outro lado. Carbonos, quantos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carbonos. Hidrogênio, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa! Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui, ó. Aqui só tem um hidrogênio. Vamos tirar isso aqui. Pronto, corrigir. Vamos contar de novo. Vamos tirar esse cara aqui. Beleza, agora sim. Pronto, corrigir o errozinho. Peço desculpa. Vamos contar os hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora sim. Pronto. Então possui a mesma fórmula molecular. O segundo passo é saber se tem a mesma função. Vamos ver se tem a mesma função? Vamos. A de cima só tem carbono e hidrogênio, então é hidrocarboneto. O A é hidrocarboneto. Vamos ver se o B é hidrocarboneto? Vamos, ó. Carbono e hidrogênio. Então só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Mesma função? Mesma função. Só que essa cadeia ela é aberta ou fechada? Aberta. E essa é aberta ou fechada? Aberta. Essa cadeia ela é normal ou ramificada? Ramificada. E essa cadeia ela é o quê? Ramificada. Tá vendo? Então não pode ser de cadeia, porque elas têm as mesmas propriedades, têm as mesmas funções de cadeia. Uma é aberta e a outra é aberta. Uma é ramificada e a outra é ramificada. Bom, então vamos ver se é de posição. Observe aqui, para esse grupo metil, ele está no carbono 2. Ou seja, o radical que se chama metil está no carbono 2. Já o radical da estrutura B está no carbono 3. Conclusão. Logo, vocês observam que houve uma mudança na posição de quem? Do radical. Saindo do carbono 2 para o carbono 3. Conclusão. Houve uma mudança na posição do radical? Houve sim. Dessa forma, possui isomeria constitucional de posição. Por que isomeria? Porque a fórmula molecular de A é igual à fórmula molecular de B. Constitucional, mesma função. De posição, porque o radical foi quem mudou de posição. Então já vimos isomeria de posição com insaturação com radical, agora da função. Vamos ver quando essa função ela muda de posição. Vamos então para o último exemplo de isomeria de posição. De função. Eu tenho um grupo aqui, éter. Opa. A. CH3. Guarde isso aqui. A. CH3. CH3.
2O, CH2, CH2, CH3 e o B. CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3. Primeiro passo, ver se ambos possuem a mesma fórmula molecular. Vamos ver. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênios, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E um oxigênio. Para o outro lado. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênios, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios e um oxigênio. Opa, possuem a mesma fórmula molecular, só que a função aqui é diferente, ó. Apareceu carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa função ela é oxigenada. As funções oxigenadas elas apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio na estrutura. E aqui também eu tenho uma função oxigenada, pois apareceu carbono, hidrogênio e oxigênio na estrutura. Mesma função, ok. Então, mesma fórmula molecular, mesma função. Agora, cadeia aberta ou fechada? Aberta. A A é aberta e a B é aberta. Normal ramificada? Normal. A A é normal e a B ela é normal. Então veja que não pode ser de cadeia. Ambas são o que? Saturadas. A A é saturada, a B é saturada. Então não pode ser de cadeia. Observe então que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que o oxigênio desse éter, o oxigênio, ele está entre o carbono 2 e o carbono 3 para a estrutura A. Para a estrutura B, o oxigênio ele está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então observe que esse oxigênio ele foi transportado, vamos dizer assim, ele deslocou do carbono 1 entre o carbono 2 e 3 para o carbono 3 e 4. Então mudou a posição da função oxigenada. Logo, eu posso concluir que isso é isomeria constitucional de posição. Por quê? Isomeria, fórmula molecular de A é igual à fórmula molecular de B, constitucional de mesma função e de posição, pois o oxigênio saiu do 2, entre o 2 e 3, foi para o 3 e o 4. Saiu do 2 por 3 para 3 e 4. Tá? Vamos a outro exemplo aqui. Só para reforçar. Eu vou ter o A e o B. Observe que agora eu vou ter. Vamos determinar a fórmula molecular. Fórmula molecular de A: 3 carbonos, hidrogênios, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio. E aqui eu tenho 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Só que eu vou botar de azul aqui. Essa função ela é oxigenada, mas ela é o aldeído. Vamos ver a diferença. Só que aqui é uma função oxigenada, só que
é uma cetona. Então, o grupo é oxigenado, mas aqui eu tenho um aldeído e aqui eu tenho uma cetona. Então eu vou dizer que é de difunções diferentes. Não tô entendendo, professor. O outro lado, aqui é um éter e aqui é um éter. Mesmo sendo oxigenada, mesmo assim eu tenho umas funções idênticas. É um éter e um éter. Logo, eles são de mesma função. Já aqui embaixo eu tenho um aldeído e um acetona. Então são de funções diferentes. Grupo oxigenado. Porém, eu tenho um aldeído e do outro lado eu tenho uma acetona. Dessa forma, eu vou para isomeria constitucional de mesma função ou função diferente. Então, letra A, mesma função. Então, vamos agora para a de função diferente. Letra B. Função diferente. Eu tenho dois tipos de funções diferentes. A isomeria constitucional de função e a isomeria constitucional chamada de tautomeria. Vamos ver a de função. B.1 de função. Vamos botar aqui um exemplo. O A, eu tenho CH3, CH2, CH2, OH. E o B, CH3, O, CH2, CH3. Primeiro passo, determinar a fórmula molecular. Quantos carbonos eu tenho? 3. Quantos hidrogênios eu tenho? 3, 5, 7, 8. E um oxigênio. Pro outro lado. Quantos carbonos eu tenho no B? 3. Quantos hidrogênios? 6, 7, 8. Quantos oxigênios? 1. Possuem a mesma fórmula molecular. Só que aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, oxigenada. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Oxigenada. A questão é qual? Bom, esse cara aqui é o álcool, pois apresenta uma hidroxila ligada a um carbono. E esse cara aqui é um éter, pois eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Então, esse é um álcool e esse é um éter. Logo, funções são diferentes. Então, posso dizer que as funções elas são diferentes. Funções diferentes. Dessa forma, eu posso dizer que isso aqui é isomeria constitucional de função. Já para tautomeria, é um tipo de isomeria constitucional com funções diferentes muito específica. Muito específica. A tautomeria ela vai acontecer quando o A for por exemplo, aldeído, e o B for uma cetona, por exemplo. Então aí eu vou ter H3C, CH2, CH2, C dupla O, OH, o A e o B,
Opa, pode ser aqui. Esse é o A. E aqui o B. Vamos determinar a fórmula molecular. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6, 7, 8. E um oxigênio. E aqui? Um, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênios. 3, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e um oxigênio. Possuem a mesma fórmula molecular. Carbono, hidrogênio e oxigênio oxigenada. Carbono, hidrogênio e oxigênio oxigenada. Só que aqui é um aldeído. E aqui é uma cetona. Funções, elas são diferentes, sendo uma aldeído e outra cetona. Logo eu posso assumir que isso é uma isomeria constitucional do tipo tautomeria. E isso aqui acontece seguindo um equilíbrio químico, pois essa ligação dupla ela vai fazer uma troca, né, com esse cara aqui. Então, gente, só para resumir, na aula de hoje vimos isomeria. Vimos uma isomeria chamada de constitucional. Para todas as isomerias, a fórmula molecular de A tem que ser igual à fórmula molecular de B. A constitucional pode ser dividida em mesma função ou função diferente. Mesma função pode ser isomeria de cadeia, uma aberta, outra fechada, de posição, o radical muda de posição, por exemplo, ou isomeria de função, certo? Então aí eu tenho de função. Agora, calma, peraí. Calma que eu me confundi aqui. Eu vou ter tem isomeria de cadeia, desculpe, de posição, tá? Quando, por exemplo, um grupo muda de posição. E eu tenho de funções diferentes, que é a isomeria de função e isomeria chamada de tautomeria, certo? De função, quando eu tenho funções diferentes. E tautomeria quando acontece entre um aldeído e uma cetona. Também acontece entre um álcool e um enol, mas eu não vou entrar nesse mérito, certo? Então essa é a parte 1 de isomeria. Na parte 2, eu vou falar sobre as isomerias chamadas de isomeria geométrica, tá? Então, segue lá a aula parte 2.